Há quem diga que ela foi a década perdida. Há quem diga que ela foi os anos loucos. Mas eu digo que foi uma das décadas mais divertidas que eu tive a oportunidade de participar. Foi a década do meu nascimento, inclusive. Fala tu. Meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias e hoje a gente vai falar de uma volta, um verdadeiro túnel do tempo. Almanaque nos 80 da Ed Ouro. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa preciosidade, puxa teu banco, bora papear. Deixa eu te contar uma história. Esse lugar aqui que eu moro estamos em 2023, 12 anos. Acabou de completar 12 anos que a gente veio morar aqui. Antes, nós morávamos no mesmo bairro, só que um apartamento, a coisa de um quilômetro e meio daqui, bem pertinho mesmo. E esse almanaque me foi dado de aniversário por uma pessoa lá em 2007. O livro é de 2004, tá? Eu sempre gostei muito desse almanaque, ele era minha paixãozinha e tal, e durante a mudança, eu pensei que tivesse perdido meu livro. E eu fiquei esses 12 anos. Esse livro foi encaixotado na mudança, tudo bonitinho, faz 12 anos que eu moro aqui, nesta casa. E eu pensei que tinha perdido esse livro. Eu comecei a catar onde que eu ia encontrar, botei na wishlist da Amazon, botei na wishlist da estante virtual, vim catando o Mercado Livre da vida. E esse livro se tornou, não chega a uma peça de rara, mas se você for pesquisar, ele está começando a ficar mais caro, porque os poucos exemplares que foram para sebo e estão em boa condição estão sendo cobrados tipo R$30, R$40, R$50, se for tipo assim, colecionador, fora o frete. E aí meu coração apertadinho, mas eu quero. Muito que bem. Meu pai estava procurando alguma coisa lá no armário dele. O que ele acha? Ele e mais um monte de livro meu que eu pensei que tivesse perdido. Eu entrei aqui, eu comecei, meu Deus, eu pensei que tivesse perdido meus livros, nada. Eles estavam há 12 anos das coisas do meu pai, sendo que estava com a caixa com o meu nome, mas enfim, coisas de família é assim mesmo. O meu livro, então, é de 2004, me foi dado de aniversário na época, em 2007, nós estamos em 2023, então esse livro tem, pelo menos na minha mão, né, pelo menos comigo, 16 anos. Por isso, eu tenho o maior cuidado de abrir a capa porque ela já soltou. Tenho que colar de novo. Mas do que trata? Você não veio pra cá pra ficar ouvindo a história desse livro mesmo, né? Você veio pra cá pra saber sobre o Almanaque nos 80. Esse livro aqui, como eu falei, é um túnel do tempo. O Luiz André Hauser e a Mariana Claudino fizeram uma pesquisa super apurada de todas, absolutamente todas as coisas que aconteceram no Brasil e no mundo durante 1980 e 1990. Mas, Lívia, você pode me perguntar, a década começa em 81. Eles dão essa explicação aqui justamente na página de introdução do livro, na apresentação do livro. Para eles, apesar de a década começar em 81, né, oficialmente, eles vão trazer fatos, inclusive de antes, para abarcar os de 0 a 0, os 10 anos inteirinhos. Até, às vezes, um pouquinho antes de coisas que aconteceram nos 60 e nos 70, mas que impactaram os 80 de qualquer forma. Eu nasci em 83, então o princípiozinho da minha vida foi durante os anos 80. O início da minha infância, a minha alfabetização, o iníciozinho de conhecer as coisas, saber que eu existo no mundo, foi durante os anos 80. E muitas das coisas que tem aqui nesse livro me são memórias que, por algum motivo, foram despertadas quando eu li o livro pela primeira vez, e depois desses anos todos, sem botar o olho nele, foram desbloqueadas outra vez. Então, eu queria te mostrar algumas coisas, não vai dar para te mostrar tudo, obviamente, mas eu queria te mostrar algumas coisas que, cara, eu não preciso nem ser assim, vou te mostrar isso, que o que eu abri aqui para te mostrar você vai gostar. Ainda mais se você tiver, vamos dizer assim,
35 mais, que até os trintões não chegaram a viver, né? O livro é dividido em capítulos. Que bonitinho que é, as ilustrações, que na verdade são figurinhas, né, adesivos da época. Cuidado para essa capa não despencar. Eles são divididos o livro é dividido em 8 capítulos. A gente tem televisão, revista, figurinhas e livros, música, cinema, esporte, guloseimas, diversão e modismos. E aí vai abarcar, pelo menos vai tentar abarcar de tudo um pouco. As tretas que aconteceram, os casos divertidos, o que fazia sucesso, paradas de sucesso, vai falar de tudo um pouco. O que você não vai encontrar aqui muito nesse livro? Falando sobre política, principalmente aqui no Brasil e no mundo ocidental. Você vai ver uma reminiscência ou outra, porque em 85 acontece a redemocratização, em 89 a queda do Muro de Berlim, mas isso são pontuais, você não vai entrar por esse lado não, porque não é a proposta do livro. A proposta do livro é diversão, é você brincar com isso. Inclusive, eu não tenho, porque nem na época não foi interessante ter, tem um livro, O Jogo do Almanaque dos 80, que é uma espécie de super trunfo, eu acho. Se eu estiver falando besteira, depois nos comentários aqui eu me corrijo. Mas é uma brincadeira mesmo, como se fosse de perguntas e respostas sobre o almanaque. Para mim, o que me interessava era o próprio almanaque, não o que se faria com ele depois. Por isso eu não quis adquirir. Então, ó, você tem programas marcantes, e aí aqui vai aparecer Juba, Lula, vai aparecer Armação Ilimitada. Você vai ter também os garotos propagandas do Brasil, os mais icônicos, Carlos Moreno, que é da Bombril. Eu tô abrindo aqui aleatoriamente, tá? As novelas, que é dona da Edith Reutemann. As novelas dos 80 e, vamos dizer assim, até a primeira metade dos 90, foram novelas que arrebentaram com o Ibope. E ele vai contar essa história, não é meme, não é também fake news, nem nada disso. Roque Santeiro atingiu os 100% de share, que nem aconteceu lá na época do Selva de Pedra, isso. Atingiu os 100% de share, pra saber com quem a Viúva Porcina ia ficar, se ia ficar com o Senhorzinho Malta ou se ia ficar com o próprio Roque Santeiro no final da novela. Todo mundo, teve até bolão, aqui ele vai contar sobre a história do bolão não chega a bolão, né, mas do concurso da Galinha Mage, o caldo nobre da Galinha Azul, lembra disso? Que no último capítulo seria revelado que havia matado a Odete Roitman em Vale Tudo, isso foi entre 88 e 89. E foram gravados vários finais para essa novela, né? E a Mage fez um concurso cultural. Quem acertasse iria ganhar, além de dinheiro, um ano de produtos Mage, não sei o quê. Tinha que mandar a carta com a resposta e sei lá o quê. E conta-se que depois do Jornal Nacional, que naquela época começava por volta de 10 para as 8, por aí, então a novela começava às 9, mas começava às 9. Né? A novela das 8 começava às 9. Hoje a novela das 8, na verdade a novela das quase 10. Conta-se que depois do Jornal Nacional não tinha mais ninguém na rua. Tava todo mundo indo atrás de uma televisão, daquelas de tubo, obviamente, para saber quem tinha atirado na velha. Foi outra vez um share, assim, um Ibope que a televisão nunca mais conseguiu alcançar. Também, se você for parar para pensar, não consegue alcançar hoje porque o assistir audiovisual no Brasil está começando a ficar mais disseminado, né? Em várias plataformas diferentes, pela televisão, pelas redes sociais, pelo streaming, pelo YouTube. Então, não acredito que tenha como se identificar hoje um Ibope como naquela época que você só tinha televisão como veículo do audiovisual de todo dia, de graça. Então, realmente não tem como comparar para os dias de hoje, mas que era um senhor Ibope, com certeza. Aqui, ó, isso eu faço questão de te mostrar, que tem a ver com
o que falávamos outro dia no vídeo. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Eu tenho dessa capa. Deixa eu aproximar pra você. Ah, foca! Eu tenho dessa capa do Pintinho. Olha isso aqui. Aqui. Vê se você identifica. A coleção Vagalume para gostar de ler. Oh! Na parte aqui dos... Ah, sim! Eu não te mostrei, peraí. Essa capa aqui é uma capa muito maneira de A Droga da Obediência. Essa eu não tenho a capa dos anos 90. Mas aqui também ele vai falar sobre livros que marcaram a geração 80, principalmente as crianças e os adolescentes dessa época. Falar sobre as bandas que mais fizeram sucesso. Vai falar sobre o Rock in Rio, deixa eu te mostrar. O Rock in Rio e o Hollywood Rock, na verdade. Pessoas que se foram da música nos anos 80, que eu vou falar, vai ser 2 páginas dedicadas só ao Rock in Rio de 85, porque o outro Rock in Rio já é nos anos 90, né? 91. Olha isso. Ele tem muitas fotos. Fotos aqui, né? Nessas sessões, fotos coloridas, em letras de música. Aqui, os filmes da década. Pausa o vídeo. Vê desses aqui que eu tô te mostrando quantos você assistiu. Se você não assistiu praticamente todos, tem alguma coisa errada com você. Os filmes dos Trapalhões que a gente ia ao cinema ver. Eu me lembro de pequenininha, minha irmã já era nascida. Então isso foi depois de 87. De ir ao cinema que tinha aqui no meu bairro, era cinema de bairro, gente, cinema de rua, para poder assistir ao filme dos Trapalhões. Era muito divertido, porque era a sessão tipo matinê à tarde. Então vai falar sobre os clássicos da década, curiosidades. Deixa eu te mostrar mais um negocinho aqui, ó. Esporte, vai falar das 2 Copas do Mundo que a gente perdeu. Tanto a de 82 quanto a de 86. No capítulo Guloseimas, vai falar de um monte de coisa que a gente não tem mais, né? Bala soft. Quem nunca engasgou ou cortou a língua com bala soft. Eu me lembro de pequena também, e com meu avô pra padaria pra comprar Galac. Um chocolate branco, né? E aí, deixa eu te mostrar como é que era. Era exatamente assim, ó. Era essa capa aqui, essa embalagem. Ou seja, gente, Almanac dos 80 é realmente... Não chegam de volta pro futuro... Mas é quase isso. Você tem muita lembrança aqui, muita coisa. Eu, né, nessa releitura, não sei quantas vezes já li esse almanac, mas nessa última releitura, me lembrei de muita coisa que eu nem dei. E também fiquei, entre aspas, sabendo de muita coisa que não deu para eu viver, porque foram dentro desse aspecto aqui de comida, moda, filme, ou antes de eu nascer, ou quando eu era muito pequenininha, e aí realmente não teria como gravar esse tipo de lembrança. Os brinquedos, gente, os brinquedos. Vocês lembram da Estrela? A Estrela, até onde eu sei, ela continua no mercado, mas ela perdeu a força dela quando a Mattel saiu, né? Vamos dizer assim, entre muitas aspas, da sociedade aqui no Brasil, ali por volta de 97, 98. Mas eram 2 momentos terríveis para os pais. Já falei sobre isso, não sei se em texto, aqui em vídeo, mas não tem problema, eu falo de novo. Chegava Dia das Crianças, 12 de outubro, e época de Natal, que a Estrela começava a fazer propaganda ad nauseam na televisão, era terrível, porque era aquele desfile de brinquedo que a gente dizia, eu quero. Eu queria até os brinquedos do menino, pra vocês terem noção. Ó, meu primeiro videogame, Atari. Eu sou dessa época, gente. Primeiro videogame que eu tive foi o Atari. Eu, depois de grande, aí o videogame não era meu, de papai. Depois de grande, aí eu vim ter um videogame pra mim, que foi o Mega Drive, de 16 bits. Mas o primeiro videogame que eu joguei, e eu particularmente nunca quebrei nenhum joystick, nada, porque eu não conseguia jogar no 4. Tu lembra, né? Tem uma aqui que eles não colocaram, que
foi o brinquedo que eu tive, que era a Guigui, que ela ria. Gente, a boneca tem uma risada que hoje poderia passar perfeitamente por filme de terror. Era brava. Essa daqui era o meu sonho de criança, Tibum. Por causa do comercial. Você jogava ela numa piscina, num corpo d'água que fosse relativamente mais fundo que a boneca, ela começava a nadar. Eu entendo o que o pessoal fala de década perdida, porque foi, né, economia, política, mas pra gente que não estava envolvido nisso diretamente, foi divertido demais. O pessoal do Rio, talvez aqui no Brasil todo mundo conheça, mas o pessoal do Rio com certeza se lembra do Macaco Tião. Da última, já faz muitos anos, a última vez que eu fui ao que hoje é o Bioparque, lá em São Cristóvão, era só o antigo zoológico, tinha uma escultura de bronze do Macaco Tião com a mão assim. Eu me lembro de uma vez tirar foto sentada na mão do macaco. Eu já era bem grande. Tem uma página aqui que eu achei legal, finalzinho do livro. Vou ler para vocês. É uma página de termos, de gírias da época. E eu fiquei pensando quão velho eu sou, porque alguns eu ainda uso. Por exemplo, as que eu ainda uso: arrasar, baba-ovo, deprê, é ruim, hein? Ficar, maneiro, essa eu uso demais. Hiper, super, pagar mico, viajar na maionese, tomou Doril. Essas gírias, talvez para os dias de hoje, para os jovens de hoje, elas sejam um tanto quanto datadas, mas nós temos uma população que está envelhecendo. Então, muita gente ainda entende quando a gente fala assim. Eu achei, assim, recuperar esse livro para mim foi muito legal. Deixa eu te mostrar aqui. Um barão. Olha o barão. 1000 cruzeiros. Tem as folhas finais de agradecimento. A gente teve aqui pelo menos 2 desses copos aqui do Rock in Rio, da Pepsi, que era patrocinador oficial do evento. Copos maravilhosos, lindos, mas extremamente frágeis. Gente, não dava pra ser mais assim a miúde, porque na verdade só tô mostrando pra vocês meu achado. Mas eu queria deixar aqui meu registro, meu almanaquinho. Eu vou colar, tá? Vou colar essa lombada aqui depois com um pouquinho de cuidado, porque o livro tá bom. A única coisa que ressecou foi a cola de dentro, aí eu arranquei para poder depois colar tudo bonitinho. Eu não sei se você encontra mais o almanaque por um preço ok, vou ser muito sincera. Se você ficou interessado, você só encontra agora em sebo. Tá difícil, inclusive, de encontrar um almanaque nos 70, que é o que eu quero comprar, da Ana Maria Baiana. Esse, então, tá mais difícil ainda, e quando encontro um preço muito pesado. O almanaque nos 90 tá um pouquinho mais fácil. Se você quiser fazer a tríade, eu não me lembro se chegaram a fazer almanaque dos 50, acho que não. Nem nos 60. Mas o 70 com certeza e o 90. Então, se você tiver interesse, também eu tenho aqui o almanaque da televisão. E o almanaque, e esse eu não tenho, que é o almanaque de séries. Esse eu não quis, porque na verdade na época que a Edioro lançou, começou pelos anos 80 inclusive, ela lançou uma coleção desses livros almanaque de memória, né? É uma forma de você guardar as lembranças daquele momento. Então, os que eu tenho mesmo, anos 80 TV, mas eu me lembro que tinha anos 70, anos 90 TV e séries e filmes. Se você tiver interesse, é melhor você procurar em sebo, porque eles estão esgotadíssimos. Eu não sei nem se teriam, né, hoje condições de relançar um negócio desse, porque é muito trabalho de conseguir os direitos autorais, de imagem, isso aqui tudo. É um trabalho também muito complicado de gráfica, de diagramação. Eu não sei se eles fazem essa loucura de novo, gente. Vou ser muito sincera. Então, quem tem, cuide do seu para não perder. E é o que eu vou fazer com o meu aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha se lembrado de bastante coisa que eu fui falando aqui sobre os anos 80. Se você não conhece, a gente tem um montão, milhões, zilhões de vídeos nesse YouTube dos anos 80. Há muitos canais que se propõem a colocar
imagens de arquivo, gravar, né, ou então ripadas de fitas de videocassete, fitas Betamax, para você ter ou lembrança ou conhecimento do que aconteceu há 40 anos. E aí fica à vontade para fazer essa pesquisa, saber como era esse passado, saber como era o Brasil nos anos 80. Pode ser que vocês que não era fácil não, viu? Então procura saber, você vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você está chegando agora em Imersões, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que a gente subir aqui um vídeo. E eu te agradeço, te dizendo que espero te trazer uma nova história no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.